Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline, eu sou biomédica e eu sou mestre e doutora em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. E desde a minha iniciação científica, eu trabalho e estudo um pouco sobre farmacologia. Então, nesse curso, nós vamos conversar um pouco sobre tópicos em farmacologia clínica, ou seja, nós falaremos sobre alguns fármacos de utilização clínica em algumas situações patológicas e vamos entender um pouquinho dos mecanismos farmacológicos desses fármacos. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse curso, então desde já eu agradeço o Centro Educacional 7 de Setembro pelo convite. Então, dizer que nessa primeira aula nós falaremos então um pouquinho sobre inflamação e a farmacologia dos medicamentos anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios, eles são medicamentos com ampla e diversificada utilização clínica, certo? Então, eles têm utilização em situações que não obrigatoriamente eles são utilizados como anti-inflamatórios, mas algumas vezes eles são utilizados como antitérmicos, como analgésicos, mas eles são incluídos farmacologicamente no grupo de fármacos anti-inflamatórios. E esses fármacos anti-inflamatórios, eles são divididos em os analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais e coxibs, tá? Que são medicamentos não esteroidais. Os glicocorticoides, que são outra classe de medicamentos anti-inflamatórios, e nesse caso eles são esteroidais. E também temos os fármacos anticitocinas, que são medicamentos mais modernos e bastante promissores na utilização na prática clínica. Mas antes da gente falar exatamente sobre esses medicamentos, a gente precisa entender alguns pontos importantes sobre a inflamação. Então, primeiramente, o que seria inflamação? Então, a inflamação, ela é uma alteração ou diversas alterações teciduais bastante complexas, tá? Então, existem diversos mecanismos envolvidos, inúmeras citocinas, e a inflamação ela ainda não é completamente conhecida em todos os seus aspectos. Então, a gente sabe que de algumas alterações já conhecidas e existem outros aspectos que ainda não são nem bem compreendidos. E essas alterações, elas acontecem em resposta à lesão tecidual, e essa lesão ela pode ser causada por bactérias, fungos, outros tipos de invasores microbianos, por traumas, quando tem uma luxação, uma lesão, um rompimento de tendão. Ela também pode ser causada por agentes químicos ou outros. Então, essa lesão ela pode acontecer devido a uma queimadura. Essa lesão ela pode acontecer devido à exposição a uma substância tóxica. Então, todos esses processos causam, então, uma resposta, uma lesão, e essa lesão vai levar uma resposta que vai tentar reparar essa situação que foge da normalidade tecidual. Há também liberação de mediadores pelo tecido lesado. Então, diversas citocinas, diversas substâncias vão ser liberadas quando há esse tipo de lesão, também com a intenção de reparar o tecido e fazer com que ele volte a ser funcional e ele volte à sua homeostase, o seu equilíbrio, a sua normalidade. E acontecem também algumas alterações secundárias nos tecidos ao redor não lesionados. Então, durante essa liberação de mediadores, alguns mediadores, algumas substâncias, alguns processos, eles ocorrem exatamente para proteger o tecido ao redor, aquele que não foi lesado, para evitar que esse processo inflamatório ele se espalhe e perca o controle, tá? Então, mas nem sempre esse controle ele é muito adequado e nem sempre esse tecido ao redor consegue ser preservado. Em algumas situações,
Se essas alterações são sutis, são discretas ou são controladas, tudo bem. Com a recuperação tecidual, esse tecido ao redor também se recupera. O grande problema acontece quando o tecido ao redor ele também é lesado, ele também é afetado de uma forma exacerbada, de uma forma fora do controle, e isso pode ser um problema bem grave, que é o que nós veremos quando eu comentar um pouquinho sobre a sepse, certo? Então, aqui nós conseguimos ver alguns passos que acontecem com o desenvolvimento da inflamação. Então, a princípio, existe uma injúria, tá? Então, essa injúria ela pode ser um infarto, uma infecção bacteriana, toxinas, trauma. Essas injúrias vão fazer com que hajam algumas alterações, como eu comentei com vocês. Então, haverão mudanças vasculares, recrutamento de neutrófilo, injúria tecidual limitada. Então, ok, quando essa injúria está limitada, o processo está sob controle. E isso é o que nós chamamos de uma inflamação aguda, que é aquela inflamação que acontece enquanto esse processo de injúria está presente, se estende um pouquinho mais, mas ok, ela é contida e ela entra no processo de resolução. E esse processo, ele se dá quando tem a eliminação dos estímulos injuriantes, quando os mediadores e células inflamatórias, eles também são eliminados, então eles já fizeram o seu papel e depois eles são destruídos, são retirados. Quando as células injuriadas, elas são substituídas. E aqui nós temos, então, o tecido ou o órgão voltando à sua função normal, ok? O problema é quando essa inflamação aguda, ela progride para uma inflamação crônica. Porque nesse processo, existem alguns passos que eles são mais graves, que eles são mais difíceis de ser contidos, o que pode acarretar problemas ainda maiores. Então, no caso de uma inflamação crônica, há um processo importante de angiogênese, há infiltrado de células mononucleares, ou seja, células de defesa, há a fibrose, que é quando o tecido é cicatrizado, mas também pode haver uma injúria tecidual progressiva. E muitas vezes, essa injúria tecidual progressiva, ela foge muito do controle esperado, e isso é um problema mais grave e mais difícil de ser controlado, tá? Mas lembrando que também essa situação de inflamação crônica, ela pode ser bem tratada, bem conduzida, e o tecido, então, obter cura, tá? Então, essa cura, ela pode ser benéfica, quando o tecido ele se recupera, mas também pode levar a uma fibrose que cause uma perda de função. Então, muitas vezes, aquela inflamação, ela vai ser tão extensa que o órgão, ou o tecido, ou a região do corpo que sofreu com essa inflamação crônica, pode perder, então, a função. E aqui nós vemos novamente esse processo inflamatório, onde tem todas as células de defesa atuante, todos os mediadores inflamatórios e substâncias liberadas, tá? E isso causa uma resposta imune, e essa resposta imune traz consigo mais células de defesa, e essas respostas, elas podem ser benéficas, então, quando esse causador da inflamação, ele pode ser eliminado, ele é combatido, mas também a gente tem situações onde o sistema imune ele não é capaz de reparar esse dano. Nós temos, então, casos mais graves de inflamações que não são resolvidas. E existem alguns sintomas e sinais, certo, que acompanham a inflamação. E, em geral, eles são até bem característicos. Então, os indivíduos, eles têm febre. E essa febre é resultada, então, a resposta aos pirógenos, que são agentes causadores de febre, que eles estimulam a produção de prostaglandina, que são mediadores.
E também as citocinas, elas são responsáveis por essa estimulação hipotalâmica que faz com que haja febre. Então, a febre já é um sinal de atenção para aquele processo inflamatório. Há também leucocitose, ou seja, um aumento das células brancas de defesa. Então, o indivíduo com uma inflamação, ele faz exames sanguíneos e é observado, então, esses níveis elevados de leucócitos, ou glóbulos brancos, no seu sangue. E as citocinas, elas também estimulam essa produção de leucócitos a partir de precursores. Por quê? Porque existe algum invasor, existe algum corpo estranho que precisa ser combatido. E esse combate, ele é feito através, então, dos mecanismos de defesa do nosso sistema imune, do qual os leucócitos também fazem parte. Algumas proteínas também são observadas e podem ser detectadas por exame sanguíneo, como, por exemplo, a proteína C reativa, o fibrinogênio e a proteína amiloide sérica A. Então, esses também são os indicadores de que há uma inflamação naquele organismo. E há também outros tipos de manifestações, como, por exemplo, aumento da pulsação e da pressão sanguínea, diminuição do suor, calafrios, frio intenso, anorexia, sonolência e mal-estar. Então, esses sinais, eles já indicam requerem uma maior observação, uma maior atenção, porque alguma coisa não está funcionando de forma adequada no organismo daquele indivíduo. Tá? Então, nos casos dessas alterações, o médico, o clínico, ele já vai ficar atento para buscar algum processo inflamatório no organismo daquele indivíduo. E quando a gente fala de inflamação, existem alguns sinais que eles são bem conhecidos e bem comentados, que é o que a gente chama de sinais cardinais da inflamação. Então, são algumas características também que indicam um processo inflamatório. Então, há uma importante vasodilatação, fazendo com que haja um aumento do fluxo sanguíneo no local da lesão. Há um aumento de permeabilidade dos capilares, fazendo com que saia o líquido para os espaços intersticiais. Aumento do fibrinogênio, fazendo com que haja coagulação dos líquidos nesses espaços intersticiais. Migração de células de defesa para o tecido e dilatação das células teciduais. Então, todos esses processos, eles acontecem exatamente visando com que a inflamação seja combatida, controlada e resolvida. Então, são todos os mecanismos de adaptação do nosso organismo que visam essa resolução de uma inflamação. Então, os sinais cardinais da inflamação, eles são divididos em calor, que é resultado, então, da vasodilatação e do aumento do metabolismo celular. O rubor, que é a vermelhidão, que é causado pela vasodilatação e hiperemia, ou seja, o aumento do fluxo sanguíneo para aquela região. O tumor, que é o inchaço do local, que também acontece por conta da vasodilatação e do extravasamento de fluidos. E a dor, que se dá por conta de liberação de mediadores que afetam as terminações nervosas. Então, a dor também é um sinal para que o indivíduo perceba que alguma coisa não está adequada e que ele precisa procurar ajuda, que ele precisa buscar algum tipo de tratamento. E somada a tudo isso, há a perda de função, certo? Porque o local que está lesado, ele não tem a função adequada naquele momento de uma inflamação crônica, uma inflamação exacerbada. Tá? Essa função ela pode ser restabelecida, claro, como a gente já comentou, com o tratamento adequado, com a resolução da inflamação, mas no momento agudo da inflamação, então há uma perda de função. Então, como eu falei com vocês, quando a inflamação está acontecendo, há a liberação de alguns mediadores inflamatórios. E o que são esses mediadores? São substâncias que são liberadas por células locais
e eles produzem uma ação biológica por um tempo apropriado, certo? Então, esses mediadores, eles ajudam o nosso organismo a perceber que tem coisa indevida, recrutar células e mecanismos específicos para tentar combater essa situação, mas depois de um tempo, depois de resolvido, então, essas substâncias elas deixam de estar presentes no local. Um mediador inflamatório também, quando ele é aplicado de forma exógena, ele precisa reproduzir o efeito biológico original. Então, isso é uma das características que faz uma substância ser considerada um mediador inflamatório, tá? E também, mecanismos que interferem na síntese, na liberação ou na ação desses mediadores é capaz de neutralizar ou modular uma resposta biológica original. E aqui está a ideia principal sobre os tratamentos que buscam, então, resolver os processos inflamatórios. Os medicamentos, eles interferem na síntese, na liberação ou na ação dos mediadores para, então, tentar conter aquele processo inflamatório. Há também, os mediadores, eles também são responsáveis pela ativação do sistema de defesa para que haja destruição dos invasores de tecidos lesados, que é o que a gente viu nas figuras anteriores, que esses mediadores atraem, então, os glóbulos brancos, atraem os neutrófilos e os macrófagos para o local da lesão, para que eles possam combater o invasor e restaurar e reparar aquele tecido. E também a gente já viu que pode haver destruição de tecidos saudáveis quando esses mediadores eles estão acima do normal, em níveis elevados, ou então quando eles não são retirados, ou quando eles não são destruídos, mesmo após a inflamação ter sido sanada. Então, os mediadores inflamatórios mais conhecidos e mais estudados são as prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, lipoxinas e resolvinas. E eles são chamados de mediadores inflamatórios eicosanoides. Então, como eu já comentei, eles são os principais mediadores das reações inflamatórias e são produzidos a partir do ácido araquidônico. A síntese desses mediadores se dá pela atividade da enzima fosfolipase A. E essa enzima, ela é ativada por danos gerais nas células. E é por isso que esses mediadores, eles têm seus níveis elevados quando tem uma lesão ou quando tem algum tipo de dano. Porque a fosfolipase vai ser ativada e o ácido araquidônico vai ser convertido, então, em metabólitos que darão origem a esses mediadores eicosanoides. Outras duas enzimas de extrema importância quando a gente fala da síntese de mediadores são a COX, que ela metaboliza o ácido araquidônico em prostranoides, e a LOX, que ela metaboliza o ácido araquidônico em leucotrienos. Então, aqui nós temos a síntese desses mediadores. Então, nós temos o ácido araquidônico, que ele é formado a partir da ação da fosfolipase A, que é ativada em situações na qual há danos celulares. O ácido araquidônico, pela ação da ciclooxigenase, ou COX, produz as prostaglandinas, que são responsáveis pelos processos de dor, de vasodilatação e de febre. E também os tromboxanos, que são responsáveis pela agregação plaquetária. E o ácido araquidônico, através da ação da lipoxigenase, ou LOX, dá origem aos leucotrienos, que são importantes para a quimiotaxia, ou seja, que são sinais para que as células de defesa se desloquem para o local inflamado. Então, os prostranoides, como eu já disse, eles são compostos pelas prostaglandinas e tromboxanos, que são substâncias que são reguladores homeostásicos, ou seja, eles regulam, fazem com que o nosso organismo trabalhe de forma
homeostática, de forma equilibrada. Dentre os diversos papéis que essas substâncias estão envolvidas, eles controlam respostas vasculares e também regulação da secreção gástrica. A produção é dependente da COX, ou ciclooxigenase. E nós temos alguns mediadores que são mais conhecidos, como, por exemplo, o PGE2, PGE2, que é a prostacyclina, que estão relacionados com respostas inflamatórias agudas. Nós temos também o PGD2 e o TXA2, que é o tromboxano, que eles estão relacionados com uma inflamação crônica. Então, aqui nós temos novamente o processo de síntese dos mediadores, tá? Então, nós temos os fosfolipídios de membrana, sobre a ação da fosfolipase dá origem ao ácido araquidônico, que pela ação da enzima COX vai originar prostaciclinas, tromboxanos e prostaglandinas, que são todos relacionados com os processos inflamatórios. Sendo que os principais desses mediadores são o PGE2, PGI2 e PGD2, que são mediadores que são potentes vasodilatadores e, além disso, eles potencializam a ação de outros vasodilatadores inflamatórios, fazendo com que haja o aumento do fluxo sanguíneo na área inflamada. E esse aumento de fluxo sanguíneo é importante para que cheguem células de defesa no local, e isso resulta, então, na vermelhidão. Esses mediadores, sozinhos, eles não são capazes de produzir dor, mas eles tornam as fibras sensitivas mais sensíveis a insultos dolorosos. Então, é como se eles ativassem essas fibras para que elas fiquem mais sensíveis e qualquer estímulo seja capaz de produzir dor. Porque, como eu comentei com vocês, o processo de sentir dor também é um importante aviso para o organismo de que há processos inflamatórios, há processos danosos naquela região. E eles também são pirogênicos, principalmente o PGE2, e há concentrações elevadas desse mediador no líquor durante a infecção. Por quê? Porque ele vai alterar o hipotálamo. Então, o hipotálamo vai... o controle de temperatura pelo hipotálamo vai ser alterado e vai resultar, então, no processo de febre. Eles também têm importante ação anti-inflamatória na fase de resolução, também, principalmente o PGE2. E eles agem sobre os neutrófilos, fazendo com que haja redução da liberação de enzimas lisossomais e também de metabólitos tóxicos de oxigênio, e sobre os mastócitos para que haja redução da liberação de histamina. Então, esse processo de resolução também é de grande importância, porque ele precisa ser extremamente bem coordenado. Porque senão nós teremos, se esse processo inflamatório acabar antes do que é devido, nós teremos uma inflamação não resolvida. Se ele acabar depois do que o processo tenha sido resolvido, nós podemos ter uma inflamação crônica que lese os tecidos que não sofreram danos. Então, o processo de resolução, ele é de extrema importância para que o processo inflamatório ocorra de forma adequada e satisfatória. Nós temos também os leucotrienos, que eles estão localizados principalmente nos pulmões, plaquetas, mastócitos e glóbulos brancos, e são catalisados pela lipoxigenase, ou LOX. Sendo que um dos principais leucotrienos é o LTB4, que é um agente quimiotático para neutrófilos e macrófagos. Então, ele é um sinal para que essas células venham até o local necessário para reparo do tecido lesado, para combater a infecção, o agente infeccioso naquele local. Então, aqui nós temos também o esqueminha mostrando a fosfolipase agindo sobre os fosfolipídios de membrana, formando o ácido araquidônico, que, sob a ação da lipoxigenase, produz, então, os leucotrienos.
O LTB4, ele também é importante para a expressão de moléculas de adesão. Então, essas moléculas, elas são locais nas quais as células de defesa se ligam para que elas possam penetrar para dentro do local inflamado e ter um processo mais adequado. Eles também são importantes para a produção de compostos tóxicos derivados de oxigênio e liberação de grânulos com enzimas. Por quê? Porque esses compostos, eles também vão ajudar a destruir o patógeno, o agente infeccioso naquele local. E também é ele que estimula a proliferação e liberação de citocinas pelos macrófagos e linfócitos. Então, essas citocinas, elas também são substâncias que vão combater e que vão agir no processo de inflamação. Os leucotrienos, eles são substâncias importantes que estão presentes tanto na fase inicial e tardia da asma. Então, a gente sabe que a asma é um processo inflamatório, um processo infeccioso, e tem todo esse tipo de resposta inflamatória que a gente observou, e os leucotrienos estão presentes nas diferentes fases da asma. As lipoxinas, elas são mediadores que são formados durante o processo inflamatório. E ela é importante porque ela combate a ação de estímulos pró-inflamatórios. Então, ela também é uma substância que é um sinal de parada. Então, quando as lipoxinas são produzidas, quer dizer que o processo inflamatório ele já pode ser diminuído e terminado, porque aquele processo já foi resolvido, ou já foi bem controlado. E o ácido acetilsalicílico, ou AS, como todo mundo conhece, ele é uma substância que estimula a síntese de lipoxina, o que sugere que seja esse mecanismo que o AS tenha um efeito anti-inflamatório. Então, aqui a gente consegue ver que as lipoxinas seguem o mesmo processo de formação dos leucotrienos, só que aqui tem uma segunda enzima agindo para formar, então, as lipoxinas, que vão inibir a adesão e quimiotaxia dos neutrófilos, vão ser um sinal de parada, de resolução do processo inflamatório. E, por fim, um dos últimos mediadores inflamatórios são as resolvinas. São bastante semelhantes às funções das lipoxinas. E é interessante a gente ressaltar que óleos de peixe são potentes precursores de resolvinas e por isso que eles apresentam efeito anti-inflamatório. Nos últimos tempos, a gente pode ver que diversas matérias, diversos estudos têm mostrado a participação importante da alimentação nos processos inflamatórios. E a gente nota que sempre eles trazem a questão do consumo de óleo de peixe, a dieta mediterrânea e a importância que essa dieta tem relacionado com esse perfil anti-inflamatório. Porque o que tem se observado é que o processo inflamatório ele está presente em diversas outras patologias de uma forma mais silenciosa. Tá? Então, possivelmente, os processos inflamatórios eles estão relacionados com algumas doenças que a gente nunca pensou, como, por exemplo, alguns transtornos psiquiátricos, o câncer, alguns tipos de distúrbios metabólicos. Então, parece que há importantes processos inflamatórios na gênese dessas doenças, e é por isso que a dieta tem sempre sido estudada como uma forma de combater esse tipo de inflamação, ressaltando sempre, então, o papel da dieta, e no caso, a dieta mediterrânea. E aqui a gente mostra para vocês que, de fato, esse raciocínio faz muito sentido, uma vez que essas dietas, então, elas são precursoras de resolvinas, e as resolvinas estão na base da resolução do processo inflamatório. Certo? Então, agora que a gente viu como é que a inflamação acontece, a gente precisa entender, a gente vai entender, então, como é que os fármacos anti-inflamatórios agem. Então, esses fármacos, como eu já falei para vocês, eles são divididos em algumas categorias, sendo que a primeira delas são os inibidores da COX.
Então, a gente já viu que a COX é importante para a formação de mediadores. Então, uma vez que você inibe a COX, você vai apresentar um efeito anti-inflamatório de medicamentos. Então, estão envolvidas nessa classe de medicamentos os ANES e os COXIBs. Essa é a classe de medicamentos anti-inflamatórios mais utilizada ao redor do mundo todo. Então, são fármacos muito utilizados, muito conhecidos e que têm uma utilização ampla. Eles não são utilizados só como anti-inflamatórios, como eu já comentei com vocês. Fazem parte dessa classe de medicamentos aspirina, ibuprofeno, paracetamol. E eles são utilizados em algumas situações como alívio sintomático da febre, dor e edema causado por artrites, inflamações, procedimentos cirúrgicos, dores menstruais, cefaleias e enxaquecas. E a ideia por trás desse medicamento é que em todas essas situações, em algum nível existe algum processo inflamatório relacionado. Talvez não seja um processo inflamatório grande, um processo inflamatório marcante, mas existe um processo inflamatório sutil, algumas vezes. Então, utilizar um medicamento anti-inflamatório é eficaz nessas situações. Então, os ANES, eles são os anti-inflamatórios não esteroidais, são medicamentos que inibem a enzima COX. E uma vez que essas enzimas são inibidas, vai haver uma inibição na produção de prostaglandinas e tromboxanos. No nosso organismo, existem dois tipos de COX, a COX-1 e a COX-2. A COX-1, ela é uma enzima constitutiva, ou seja, ela está presente no nosso organismo em todas as situações. E ela é importante para diversos processos normais de funcionamento basal do nosso organismo. A COX-2, ela só é expressa quando há um processo inflamatório. E é por isso que é fácil da gente entender que a inibição da COX-2 está relacionada com o efeito terapêutico dos anti-inflamatórios. Enquanto que você inibir a COX-1, que ela está presente no nosso organismo em funções basais, haverão efeitos colaterais. O que difere um medicamento do outro é o grau de inibição que ele vai exercer em cada uma dessas enzimas. Existem medicamentos que são não seletivos, alguns medicamentos inibem mais a 1, alguns medicamentos inibem mais a 2. E isso está relacionado com com a sua potência, com a sua eficácia e também com os efeitos colaterais que ele vai trazer consigo. Os ANES, eles também são importantes porque eles fazem remoção de radicais livres e inibição da expressão do NF-κB, que também é uma enzima pró-inflamatória. Tá? Então, além de inibir a COX, ele também apresenta esse efeito secundário que favorece o seu perfil anti-inflamatório. Então, a gente consegue ver aqui, lembrando lá do processo de síntese, que nós temos o ácido araquidônico, originando, então, as prostaglandinas e tromboxanos, e que a COX-1 e 2 estão relacionadas com esse processo. E os ANES, então, eles vão inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2, de forma que a inibição da COX-2 é responsável pelos seus efeitos anti-inflamatórios benéficos, seus efeitos farmacológicos, enquanto que a inibição da COX-1 está relacionada, então, com os efeitos colaterais indesejáveis. E esses medicamentos, então, eles apresentam um efeito anti-inflamatório por conta da redução das prostaglandinas. Isso é importante para a redução da vasodilatação e do edema. Eles também apresentam um efeito analgésico pela redução das prostaglandinas, que, como a gente viu, elas aumentam a sensibilidade das regiões nociceptivas. Tá? Então, quando você utiliza um ANE, vai haver uma menor sensibilização dessas terminações nervosas. Então, existe esse efeito analgésico ou de redução daquela sensação dolorosa. E também ele causa o alívio de cefaleias, uma vez que ele reduz a vasodilatação.
Então, a gente sabe que a dor de cabeça acontece porque nós temos uma vasodilatação nessa região. E isso é responsável pela sensação de dor de cabeça, de cefaleia. Então, quando você utiliza um ANI para tratar uma cefaleia, isso vai acontecer porque ele vai reduzir essa vasodilatação que causa essa sensação de desconforto. Eles também têm efeitos antipiréticos, então eles são utilizados para tratamento, para redução da febre. E isso acontece porque eles interrompem os mecanismos que elevam o ponto de ajuste hipotalâmico para o controle da temperatura. Então, na inflamação, nós temos a PGE2 que vai agir no hipotálamo e causar febre, e uma vez que nós interrompemos a produção da PGE2 através dos ANIs, através da inibição da COX, nós teremos o efeito antipirético desses fármacos. Então, aqui, como eu falei para vocês, os efeitos farmacológicos dos ANIs se devem ao bloqueio da COX-2 e não havendo a produção das prostaglandinas e tromboxanos. Então, como eu falei para vocês, um dos medicamentos mais consumidos no mundo, que é a aspirina, ou ácido acetil salicílico, faz parte da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. A aspirina, ela é pouco utilizada como medicamento anti-inflamatório, porque o seu efeito anti-inflamatório ele é reduzido, tá? Então, ele não é eficaz no caso de uma inflamação mais crônica ou mais disseminada. Porém, ele é muito utilizado como um fármaco cardiovascular, porque ele reduz a agregação plaquetária. E isso faz com que pacientes com risco de infarto utilizem esse medicamento diariamente, tá? Então, vocês já devem ter ouvido alguém falar que faz uso de AS para evitar que tenha infarto, ou quando tem algum sintoma de precipitação de infarto, os pacientes fazem logo o uso da aspirina para evitar que o infarto aconteça. Mas a gente sabe também que a utilização da aspirina tem um efeito colateral muito importante e sério, que precisa ser sempre atentado sobre isso. Porque a aspirina pode causar sangramento gástrico e um potencial aumento de hemorragias, uma vez que ela reduz a agregação plaquetária, então, se não tem agregação plaquetária, o risco de hemorragia é aumentado. E uma vez que ela bloqueia a COX-1 também, então a proteção gástrica ela está comprometida, então pode haver úlceras e sangramento gástrico com a utilização desse medicamento. É claro que a utilização de medicamento ela sempre é baseada num equilíbrio, certo? Entre risco e benefício. Então, é claro que o paciente que tem risco de infarto, que tem trombos, que tem placas nos seus vasos sanguíneos e que ele pode vir a correr risco de sofrer infarto, ele vai fazer a utilização desse medicamento. Mas tem sempre que ficar atento para esses efeitos colaterais que também podem ser bastante sérios, tá? Então, é realmente uma questão de colocar na balança risco e benefício para cada paciente em particular. Outro medicamento que é um ANI, e ele também é extremamente conhecido, é o paracetamol ou acetaminofeno. Ele é o analgésico e o antipirético mais comumente utilizado. Como ele inibe a produção de prostaglandina no sistema nervoso central, ele é extremamente útil como antipirético, certo? Porque para um antipirético ter efeito, ele tem que atravessar a barreira e agir no sistema nervoso central, que é onde fica o hipotálamo que controla faz o controle da temperatura corporal. O paracetamol, ele também tem pouco efeito anti-inflamatório. E a importância disso e talvez isso se deva ao fato de que o paracetamol ele não deve ser um medicamento de uso contínuo por longos períodos. Já vamos ver o porquê. A vantagem do paracetamol é que os riscos de eventos adversos gástricos e plaquetários são bem reduzidos, muitas vezes até ausentes. Então, isso favorece a utilização desse medicamento.
outro lado, como eu comentei com vocês, altas doses ou tratamento prolongado pode causar lesão hepática que é potencialmente fatal. Então, vocês também já devem ter ouvido que há um risco grande de uma hepatite medicamentosa em indivíduos que fazem uso crônico ou de altas doses de paracetamol. E isso desfavorece, então, o seu uso como anti-inflamatório, porque um anti-inflamatório, geralmente, ele precisa ser utilizado por um período um pouco mais longo de tempo. Então, o paracetamol pode ter esses efeitos adversos graves em relação à função hepática, e isso desfavorece a sua utilização. E esse efeito hepático importante acontece porque há uma saturação das enzimas de conjugação. Então, o paracetamol, ele vai ser necessário uma grande quantidade de enzimas hepáticas para conjugá-lo. Então, muitas vezes essas enzimas são saturadas, ou seja, elas não estão em nível suficiente para fazer a metabolização desse medicamento. E isso vai fazer com que seja produzido um metabólico tóxico para essas células hepáticas. Então, isso pode causar a morte das células hepáticas, levando o indivíduo a ter uma falência hepática ou uma hepatite ou algum nível de dano no seu fígado. E no caso de intoxicação por paracetamol, é necessário, de forma rápida, fazer administração de agentes que aumentem a glutationa, porque a glutationa é uma substância capaz de conjugar esses metabólitos do paracetamol, então reduzir esse processo de toxicidade. E algum desses agentes são a acetilcisteína ou a metionina. Então, o paracetamol ele é um fármaco útil, muito utilizado, muito comum, mas é sempre preciso ficar atento à questão de altas doses e de tratamentos mais prolongados. Outros tipos de anti-inflamatório não esteroidais são os coxibes. Os coxibes, eles são medicamentos que apresentam uma inibição mais seletiva para COX-2. Então, nesse caso, há menores efeitos adversos sobre o trato gastrointestinal. Então, alguns exemplos desses medicamentos são o celecoxib e o etoricoxib. Mas esses medicamentos, apesar de eles serem um pouco mais seletivos para COX-2, nem sempre eles são tão mais efetivos do que os ANIs. E é por isso que eles acabam tendo uma menor utilização quando comparado com os outros tipos de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Mas eles também são medicamentos bastante eficazes, bastante utilizados, e eles são mais comuns para alguns tipos de inflamação de tendões, de questões ósseas, que são alguns procedimentos que requerem um tratamento um pouco mais prolongado. Então, como eles têm menor nível de efeito adverso, eles são medicamentos mais recomendados quando é necessário um tratamento mais crônico, como é o caso de articulação, de tendão, de lesões ósseas. Mas, como eu comentei com vocês, esses medicamentos apresentam uma alta carga de efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles precisam é preciso estar atento a eles todo o tempo. Sendo que eles são mais comuns quando é feita uma utilização desses medicamentos por períodos prolongados ou na população idosa. Tá? Então, é necessário bastante atenção aos efeitos colaterais quando se faz uso desses medicamentos, em especial nessas duas condições, de pessoas idosas ou de períodos prolongados. Então, esses efeitos adversos, eles podem se dar no trato gastrointestinal, quando acontece a inibição da COX gástrica. Então, nesse caso, vai haver uma maior secreção gástrica e menor proteção da mucosa, podendo resultar em desconforto gástrico, constipação, náuseas e vômitos, hemorragias e até úlceras. E essa lesão acontece em administração tanto oral quanto sistêmica. Tá? Porque não é a via de administração que causa a lesão, mas é o seu efeito sobre essa COX gástrica. Nesse caso, em muitos casos, é utilizado, então, o misoprostol.
que é um análogo de prostaglandina, que ele faz com que haja redução dessa agressão gástrica. Então, quando os pacientes são mais suscetíveis ou é um tratamento mais prolongado, então já faz a utilização desse medicamento para evitar esses efeitos sobre o trato gastrointestinal. Eles também podem causar alguns efeitos colaterais renais, mas isso só acontece em pacientes que são suscetíveis, ou seja, recém-nascidos, idosos, pacientes com doenças cardíacas, hepáticas ou renais. Isso acontece porque essas prostaglandinas, elas são importantes para a manutenção do fluxo sanguíneo renal. Então, quando você inibe a COX, há uma interrupção, essas prostaglandinas deixam de ser produzidas e há uma interrupção do fluxo sanguíneo para os rins. Então, isso pode ter efeitos importantes sobre a função renal dos pacientes. Há também relatos de efeitos cardiovasculares, pois há o aumento da pressão arterial, aumentando o risco de AVC e de infarto agudo do miocárdio. Mas nesse caso também o risco é aumentado com uso prolongado e em pacientes que já apresentem alguns problemas cardiovasculares pré-existentes. Então, nesses tipos de pacientes, é necessário uma atenção quando se faz uso desses medicamentos. E eles também podem apresentar alguns efeitos adversos, outros tipos, como em caso de asma sensível à aspirina, efeitos sobre o sistema nervoso central, sobre a medula óssea, no caso do paracetamol, quando a gente já observou insuficiência hepática, e também sangramento prolongado com a utilização da aspirina. Apesar disso, eles são medicamentos extremamente úteis, importantes e muito recomendados, tá? Então, a questão é realmente o controle de dose, de tempo e do paciente que está fazendo uso. Outra classe de fármacos anti-inflamatórios, então, são os glicocorticoides, ou os anti-inflamatórios esteroidais. Esses medicamentos, eles são imunossupressores, ou seja, eles comprometem a resposta imunológica. E isso acontece porque eles inibem a expressão de genes de citocinas. Então, quando você faz uso de glicocorticoides, vai ter uma expressão reduzida de interleucina 2, de fator de necrose tumoral alfa, de interferon gama, de interleucina 1. E essas citocinas, elas são importantes para a resposta inflamatória. Então, nesse caso, nós teremos uma supressão dessa resposta pela redução na produção dessas citocinas. Um risco frequente da utilização de glicocorticoides é porque, como você tem uma imunossupressão, vai haver uma facilidade de infecções oportunistas ou que estão latentes, e também uma possibilidade de emergência de linhagens celulares malignas, tá? Porque a gente sabe que células cancerígenas, elas estão em formação todo o tempo no nosso organismo, mas o nosso sistema imune é capaz de destruí-las logo no princípio, impedindo que elas se desenvolvam e venham a formar tumores. Então, se o nosso sistema imune está comprometido, pode haver, então, o surgimento de linhagens tumorais e desenvolvimento de câncer. Esses medicamentos, eles são muito utilizados em respostas inflamatórias exacerbadas, em doenças autoimunes, que é quando o nosso próprio sistema inflamatório, nosso sistema imunológico ataca as células do nosso próprio organismo, e também na prevenção e tratamento da rejeição de transplante de órgãos. Vocês devem ter ouvido falar sobre a utilização dos glicocorticoides no tratamento da COVID, certo? Houve bastante discussão sobre isso. E há pouco tempo foi publicado um artigo que diz que, de fato, eles são importantes, eles são protetores no caso de grave da doença, mas que eles precisam ser utilizados no tempo correto e na forma correta. Porque se os glicocorticoides forem utilizados nas fases iniciais da infecção, eles destroem as células da nossa defesa e a manifestação da doença vai ser muito maior e de muito mais risco.
Então, é por isso que a utilização de glicocorticoides em pacientes graves, internados e intubados foi eficaz, porque nesses pacientes havia um processo inflamatório grave e grande, mas que a utilização desses medicamentos em fases iniciais, ela aumentava o risco de desenvolver a forma grave da doença. Tá? E a gente entende agora por que desses dados encontrados. Então, ó, os glicocorticoides, eles agem sobre a fosfolipase A. Então, aquele primeiro processo de transformação de fosfolipídios em ácido araquidônico é bloqueado pelos glicocorticoides. Então, todo o processo de produção de mediadores inflamatórios vai ser reduzido com a utilização dos glicocorticoides. E também, como a gente já viu, eles são substâncias que têm bastante facilidade de entrar no núcleo das células, onde eles se ligam aos receptores de glicocorticoides, e eles diminuem a produção de diversos mediadores inflamatórios. E com isso, então, nós temos uma resposta inflamatória, um processo inflamatório reduzido, porque não há a produção de citocinas necessárias para o processo desenvolver. A utilização de glicocorticoides, ela também precisa ser bastante cautelosa, porque a gente já viu sobre a questão de infecções oportunistas, de desenvolvimento tumoral. Além do mais, ele pode gerar alguns efeitos sistêmicos importantes. Então, a gente sabe que o indivíduo que usa muito glicocorticoide, ele apresenta edemas, inchaços, então ele pode ter comprometimento da função renal. Então, são medicamentos que precisam de bastante cautela e eles são utilizados num segundo momento, quando os anti-inflamatórios não esteroidais não resolvem mais aquele caso, né? Ou em situações bem pontuais, mas eles são medicamentos que requerem um pouco mais de cuidado na prescrição. E por fim, nós temos os fármacos anticitocinas ou anticorpos monoclonais. Esses medicamentos, eles representam um avanço no tratamento da inflamação crônica e grave. Então, eu já comentei com vocês que são fármacos muito novos, muito revolucionários. Porém, por se tratarem de anticorpos, eles são de produção difícil e cara. Então, eles requerem uma engenharia genética, uma produção mais cautelosa o que está relacionado com altos custos. Por conta disso, o seu uso é bastante limitado. Eles só são medicamento de escolha para pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais. Então, ele nunca vai ser o medicamento de primeira escolha. Tá? Ele sempre é o último caso quando o paciente não responde a outras opções de tratamento. Esses medicamentos, eles podem ser administrados apenas por via injetável, porque eles se tratam de proteínas. Então, se esses medicamentos fossem ingeridos por via oral, essas proteínas seriam destruídas pelas enzimas da boca, do estômago, do intestino, então eles não conseguiriam atingir o seu local de ação. Então, a única via de administração desses medicamentos é a injetável. Ainda assim, existe uma porcentagem considerável de pacientes que não respondem a esse tipo de tratamento. Então, 30% das pessoas não se beneficiam com o tratamento com esses anticorpos monoclonais. E não se sabe ainda qual é a razão desse não benefício, tá? E também elas podem precipitar algumas doenças latentes ou infecção oportunista, porque também vão causar uma redução na função imunológica. Por outro lado, os sintomas gastrointestinais com a utilização desses medicamentos é bastante leve. Então, esse não é um problema na utilização desses fármacos. Então, aqui a gente pode ver que um exemplo de um anticorpo monoclonal, que é o infliximab, ele tem uma estrutura semelhante ao TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória. Então, o medicamento ele vai se ligar ao receptor de TNF-alfa e vai impedir a ligação da molécula original. E com isso, ele impede todo o processo de resposta inflamatória. Então, é por isso que esses medicamentos são utilizados nessas situações.
E eles podem bloquear eles podem impedir a ação de diversas dessas citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, no caso do infliximab, da interleucina 1, que é o caso do fármaco anakinra, a interleucina 6, que é o caso do tocilizumab, as células T, no caso do natalizumab, e também as células B, o rituximab. Então, a gente vê que esses medicamentos, eles são produzidos, eles apresentam uma estrutura muito semelhante ao das citocinas. Então, eles têm a capacidade de se ligar ao sítio dessas citocinas e impedir o processo de resposta inflamatória que aconteceria se essas citocinas se ligassem aos receptores. Então, por fim, aqui acho que é importante a gente comentar sobre a sepse, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, assim, é uma situação bastante grave em pacientes internados, há um risco de morte muito grande e há um número considerável de pacientes que venham a falecer por conta da sepse, que nada mais é do que uma resposta inflamatória exacerbada e fora do controle. Porque eu sempre falei para vocês ao longo da aula sobre a questão que o processo inflamatório ele precisa ser controlado e contido. Então, ele precisa acontecer num espaço específico por tempo específico. E quando essa resposta, então, sai do controle, nós temos a sepse. Então, diferente do que se pensa, a sepse não acontece porque uma bactéria destruiu o organismo, mas foi a própria resposta inflamatória do paciente que causou a lesão, que muitas vezes é irreversível. Então, essa sepse, ela causa danos a diversos órgãos, podendo levar o paciente a uma falência múltipla de órgãos, o que é potencialmente fatal. Na sepse é observado febre, dificuldade respiratória, pressão arterial baixa, ritmo cardíaco acelerado e confusão mental. E todos esses sintomas são, então, respostas são características dessa resposta inflamatória fora do controle, fora do normal. E é por isso que tem, num momento mais posterior, os danos aos tecidos e órgãos, porque uma inflamação que não é controlada, ela vai destruindo cada vez mais células e células, até que o sistema imune ou os medicamentos não sejam capazes de combater esse processo inflamatório. Então, aqui a gente vê que tem um foco infeccioso, que pode ser vírus, bactérias, enfim, fungos. Isso resulta numa inflamação desregulada disseminada, tá? Então, nesse processo de inflamação disseminada, há danos endoteliais, há acúmulo de células de defesa, como neutrófilos e macrófagos. Isso faz com que haja aumento de fatores pró-inflamatórios, ao aumento de coagulação sanguínea, espécies radicais ou espécies reativas de oxigênio, citocinas e mediadores. Isso causa uma oclusão da microvasculatura, ou seja, o fluxo sanguíneo fica interrompido, há uma instabilidade vascular, já que os vasos eles ficam aumenta a sua fenestração, então o fluxo sanguíneo não consegue permanecer dentro dos vasos. Isso leva então a coagulopatia, febre, vasodilatação, enfraquecimento capilar, o que resulta então em falência múltipla dos órgãos, que pode resultar em óbito. E como é que o tratamento é feito? Então, esse tratamento da sepse, ele precisa ser feito de uma forma de ataque rápida, com um coquetel de medicamentos, somado a alguns tratamentos de suporte, como, por exemplo, reposição de fluidos, suporte hemodinâmico, ou seja, hemodiálise. Há também necessidade de uma antibióticos de largo espectro, porque eles também o foco infeccioso precisa ser combatido. E também vasopressores, ionotrópicos e corticoterapia, porque quando a gente tem essa resposta imune tão exacerbada,
nós precisamos contê-la de alguma forma. Então, é por isso que na sepse o uso de corticoides é tão comum e recomendado. Porque esse tratamento, ele visa impedir que haja a falência múltipla de órgãos e, consequentemente, o óbito. Mas eu já digo para vocês que o tratamento da sepse é complicado, é um desafio clínico e também de pesquisa, porque muitas pessoas tentam entender como conter esse processo, como tratar e como revertê-lo, mas ainda ele não é tão satisfatório como se gostaria. Tá? Então, ainda a sepse é um desafio, ela está presente em uma escala altíssima em hospitais, em pacientes internados, e é um desafio para a medicina e para a farmacologia. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Lembre-se de deixar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas questões, que a gente vai sempre buscar responder as perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigada e um abraço.